E aí, galera, correção das atividades da aula 21 sobre movimento uniforme ou estudos do movimento. Então, temos 4 exercícios com alguns com várias contas a fazer, né, cálculos a fazer. Então, vamos começar pelos exercícios que eu considerei número 1. Então, calcule a velocidade de um carro que percorre 250 km em 2,8 horas. Então, nós temos que calcular a velocidade de um carro que percorre uma distância, que é o ΔS, de 250 km durante 2,8 horas. Esta é uma atividade razoavelmente simples. Utiliza-se a fórmula da velocidade, ΔS sobre ΔT. A velocidade média é igual à distância percorrida que a gente já identificou, 250 km, dividido por 2,8 horas. Então, a velocidade média é igual, eu fiz o cálculo ali separadamente, 89,28 quilômetros por hora. Nós temos aqui quilômetros por hora, certo, gente? Bem tranquilo, bem facinho isso aí. Na número 2, nós falávamos do guepardo, que é um felino africano que chega a atingir ao atacar, né, a sua presa 110 km por hora. E eu queria saber quanto ele percorre durante esse tempo de ataque, que dura 4,5 segundos aproximadamente. Tá? Então eu quero saber a distância percorrida num tempo de 4,5 segundos a uma velocidade média de 110 km por hora. Claro que isso é fictício, né, gente? É uma situação aproximada. Primeiramente eu vou fazer a conversão aqui do quilômetro por hora para metros por segundo. Então, eu vou fazer 110 dividido por 3,6. Eu vou ter aqui 30,55555, uma dízima periódica. Então, aqui para km por hora, eu vou ter 30,55 metros por segundo. Então, eu vou fazer o seguinte, pegar a mesma fórmula, eu sei da velocidade média, 30,55. Eu sei que a distância que eu quero saber e eu sei que é um tempo de 4,5 segundos. O 4,5 está dividindo, passa multiplicando. Então, 30,55 vezes 4,5, que é igual a ΔS. Então, a distância percorrida é igual à multiplicação dos dois fatores. Dois números, né? Vezes 4,5. 5 vezes 5, 25. 25, 27 vai 2. 0 mais 2 dá 15. 4 vezes 5, 20. 22 vai 2. 3 vezes 4, 12. 5, 7, 4, 7, 3, 1. Eu tenho uma casa, depois da vírgula, 2, 3 casas. 1, 2, 3 casas. Então, eu tenho 137,47 metros. Aproximadamente, que ele percorre nesses 4,5 segundos. Certo? Vamos para o exercício 3. Vou apagar esse aqui. No exercício 3, nós tínhamos 4 conversões de velocidade. Lembrando que a ordem dos exercícios é aleatória, né, gente? Então, às vezes para mim é o exercício 3 que aparece aqui, para vocês é o 2, é o 1, enfim. Certo? Então, o exercício 3 aqui, nós tínhamos as conversões de unidades. Letra A, 43,2 km por hora para metros por segundo.
eu vou fazer o quê? 43,2 de quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6, que vai dar igual 12 metros por segundo. Na letra B, eu tinha 110 quilômetros por hora para metros por segundo também. Faço o mesmo processo. 110 dividido por 3,6, que é igual a 30,55. Vai dar uma dízima periódica aqui, 5, 5, 5, 5, né, para infinitamente. Metros por segundo. Já fiz a conversão. Letra C, eu tinha 70 metros por segundo para quilômetro por hora. Então, eu vou fazer a conversão. Agora, eu faço o processo inverso. Ao invés de eu dividir, eu multiplico por 3,6, que vai dar, eu fiz o cálculo separadamente, 252 quilômetros por hora. E a letra D tem 30 metros por segundo para quilômetro por hora. Então, é 30 vezes o 3,6, que é o fator, igual a 108 quilômetros por hora. Esta é a conversão que vocês deveriam fazer. Todas elas, né? Por que é vezes 3,6? Olha aqui, 1 quilômetro por hora. 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 hora, 3.600 segundos. Tá? Então, de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido, ó, se eu simplificar aqui, né? 1 sobre 3,6. 1 km por hora eu divido por 3,6, eu vou ter metro por segundo. Tá? E se for o contrário, eu tenho metro por segundo para quilômetros por hora, eu vou multiplicar por 3,6, que é o fator de conversão. Vamos para o exercício 4 e último. Esse era um pouco mais complexo, né? Tinha vários fatores que tínhamos que calcular, mas de qualquer forma ainda era bem simplificado. Tratava da função horária das posições, né? Do movimento uniforme. Então, função horária das posições sempre vai se basear nesta aqui, ó, só sorvete, certo? Posição final, inicial, velocidade e tempo. Instante também. Na letra A dizia o seguinte, era para determinar, né, todas elas na verdade, A, B, C e D, a posição inicial, a velocidade e a posição no instante 2 minutos. Primeiro, se eu tenho que determinar a posição inicial, velocidade e tem um instante de 2 minutos, eu já vou fazer a conversão do instante. Ó. 2 minutos para segundos, então é 2 vezes 60, eu vou ter 120 segundos. Facinho assim, tá? Então eu vou fazer a observação. Na letra A dizia o seguinte, que era essa a função horária. 35 mais 4 vezes t. Qual era a posição inicial aqui? Ó, posição inicial igual menos 35 metros, porque é no sistema internacional, ok? Olha aqui, ó, posição inicial, posição inicial. Velocidade. Velocidade igual, no lugar do V tem o 4. 4 o quê? Metro por segundo. E para saber a posição no instante 2 minutos, eu vou só substituir esse tempo aqui por 120 segundos, que é o que eu estou dizendo. S igual menos 35 mais 4 vezes 120. S igual menos 35 mais 480. Que é igual a 445, a posição final. Metros. Ok? Na letra A. Na letra
B tinha S igual a 40 menos 3,5 vezes o T. Faço a mesma observação. No lugar do S0 eu tenho 40. Então, a posição inicial, 40 metros. No lugar da velocidade, eu tenho menos 3,5. A velocidade pode ser negativa? Na verdade, todas as velocidades são positivas. Porém, o sinal de negativo significa que ele está em movimento retrógrado. Ele está voltando para a origem das posições. Tá? Então, ele está retrocedendo. Mas a velocidade é módulo. Então, V metros por segundo, né? No caso da velocidade. No lugar do tempo agora, para saber a posição no instante 120 segundos, eu só substituo por 120 nessa fórmula. S igual a 40 menos 3,5 vezes 120. S igual 40 menos, menos com mais é menos na multiplicação, regra matemática, 420. 3 vezes 120, 360, 0,560, é isso mesmo. Então, a posição final é igual a menos 380 metros. Então, eu encerrei o cálculo da letra B. Letra C. Função horária era a seguinte. S igual a 120 mais 35 vezes T. Observe novamente lá na fórmula do só sorvete. Posição inicial é igual a 120 metros. Está aqui, está aqui. Velocidade, 35 metros por segundo, que é a unidade do Sistema Internacional. Agora eu vou verificar a posição no instante. Copio a mesma função, ó. No instante só substituo o tempo pelo instante 120. Então, S igual a 120 mais 35 vezes 120. 4.200. S é igual a 4.200 mais 120, 4.320 metros. Achei a posição final do móvel no instante 120 segundos, que é o 2 minutos. E a última, S igual a menos 25 menos 4 vezes T. Vamos identificar a posição inicial. No lugar do S0 eu tenho menos 25, então menos 25 metros. A velocidade, no lugar da velocidade eu tenho menos 4 metros por segundo. Para saber a posição no instante 120, copio a função e substituo o tempo por 120. S é igual a menos 25 mais, menos aqui com mais ali na multiplicação continua menos, né? 4 vezes 120, 480. Na subtração e soma, sinais iguais, a gente soma e mantém o mesmo sinal. Então, menos 480 mais 25, 505 metros. E finalizamos as atividades da aula 21. Certo, gente? Um abraço, até a próxima aula.